E o Corinthians, que encara o Atlético Paranaense, ontem encarou o Juventude, Vessa. Perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tá ainda ali no meio da tabela e tudo mais, mas da turma toda que tá embaixo do Corinthians na tabela, só o Vitória tem o mesmo número de jogos do Corinthians. Todo mundo tem jogo a menos. E jogou nada, hein? Jogou pedrinha ontem. Beirou a vergonha alheia, né? O que o Corinthians fez foi um papelão, enorme papelão em Caxias. O time não conseguiu jogar nada, do goleiro ao ponta esquerda, como dizem os mais velhos. Simplesmente o Corinthians chega a ser o quinto jogo o quinto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, só ganhou 1 dos últimos 10. Cara, isso é muita coisa. 1 de 10, só aquela vitória no Ceará. Corinthians ontem perdeu para o time que mais tem derrota no Campeonato Brasileiro, são 11 derrotas. Perdeu para um time, tomou 2 gols, um time que não faz gol em ninguém, com um time que tem um saldo de menos 22, e o Corinthians perdeu bem perdido. Então, postura vergonhosa dos jogadores. A impressão que dá é que são jogadores que estão escolhendo jogos para jogar, escolhendo jogos para ter foco, e não dá para ser assim. Depois do jogo, o Dorival, a entrevista dele é boa, assim, quando ele diagnostica um problema sério nesse sentido, de foco, de que isso não pode acontecer e que precisa ser resolvido internamente de qualquer maneira. O Arnaldo sempre falou e alertou, né, o Dorival das Copas e o Dorival do Brasileiro, que já fez água com o São Paulo, com o Flamengo, e pelo visto com o Corinthians está indo para o mesmo caminho. Mas, como você disse, a tabela está aí, já tem 19 jogos, é um acho que é 13º, alguma coisa assim, bem mentiroso, porque tem muita gente com jogos a menos. Precisa abrir o olho, recebe o Bahia no sábado, jogo muito complicado, o Bahia levinho, um Bahia que ataca, que não tem medo, que até às vezes ataca demais, né? É considerado um time que até abusa um pouco desse lance, então um jogo muito perigoso. Depois vai a São Januário pegar o Vasco, e aí depois tem Copa do Brasil, Curitiba e tem o derby pelo Brasileiro. Ou seja, você não vai poder no derby, por exemplo, nem pensa, vai ter que pôr todo mundo de novo. Então, e o que mais irrita ontem é que não era com os reservas. Eu joguei com os reservas com Fortaleza, não joguei tão bem, empatei, porque tem o derby. Você vai ter uma desculpa ali. Ontem era o time titular, dos 11 que entraram com o Palmeiras, só os 2 lesionados não jogaram, Carrillo e Memphis. Então, não me entra na cabeça, não há uma explicação lógica. Peraí, vocês só perderam 2 titulares, fizeram aquela baita partida na quarta-feira, o que acontece? Então, assim, isso precisa ser resolvido internamente, para mim, um papelão do Corinthians em Caxias, viu? E aí, Arnaldo? Foi mal mesmo, hein? E o Carpinão, hein? Carpinão foi bem na estreia. O Nenê jogou pra caramba, né, meu? Entrou depois, foi bem, né? Eu acho que num momento em que o adversário está desesperado, né? Claro que tem a motivação do técnico, o técnico conhecia bem o local, o ambiente, fez ótimo trabalho no Juventude, era um fator a favor do Juventude, mas o Corinthians tem vivido esse ano só dos confrontos, só dos derbys, né? Institucionalmente, então, assim, o Corinthians, depois da quarta-feira da classificação, se a gente voltar a fita para o início do ano, é o Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, mas sobretudo pelos jogos em cima do Palmeiras, mas é o mesmo Corinthians, foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana, já com o Dorival, né, que faz uma campanha muito ruim no Brasileiro, né? Essa campanha, assim, se você replicar essa campanha no segundo turno, o mesmo número de pontos, você vai a 44, talvez você seja rebaixado. Fez 22 no primeiro turno. Se você fizer 44, você não está garantido, né? É uma campanha horrível. E aí também tem uma questão, claro, que o fator externo tem o seu peso, mas tem uma questão também de comando técnico, né? Porque não é raro acontecer essa situação e a gente pode lembrar dos outros clubes dirigidos por Dorival que tinha essa sensação de escolher o jogo. A frase do rubro-negro, Flamengo escolhe jogo, começou naquela época lá, não sei se vocês lembram. Não, porque aí vai para as Copas.
E até o São Paulo, o Dorival, se dava o luxo, os caras falavam de escolher jogo, né? Então, é uma questão do Dorival para campeonato de pontos corridos, com todos os clubes que ele dirigiu, e também de mobilização para... Se ele tem evidente dom para o mata-mata, e tem, ele tem um problema com pontos corridos, que é né? São 38 rodadas, vai para lá, vai para cá, joga fora. Fora de casa, ele também vai muito mal nos pontos corridos. Então, são coisas para se resolver entre comissão técnica e jogadores, né? O Corinthians agora não tem derby, tem o Atlético Paranaense na próxima fase da Copa do Brasil e tem 19 rodadas pelo Brasileiro. Essa sequência que o Vessone passou do Brasileiro, sem contar os jogos do Atlético, é traiçoeira. Se o Corinthians não ganha do Bahia em casa, ele se complica, cara. Porque Vasco em São Januário, confronto direto, pega para capar, e depois começa o derby, o Palmeiras sedento, né? Não é simples, não, essa largada de segundo turno para o Corinthians, sobretudo se ele não ganhar do Bahia. Ele costuma se dar bem com o Bahia. Fora aquele jogo do... Mano, lá 5-1. 5 lá da eleição, né? O jogo da eleição. Na sexta da eleição. Que foi em Itaquera, né? Mas é um jogo que se torna bem importante para o Corinthians, concordo com o Vessone nesse final de semana aí. Porque teve um gol para o lado, uma expulsão ali do Romero. Uma expulsão do Romero. Mais um desfalque. A expulsão do Romero me remete a uma coisa que eu tenho pensado muito. Esse negócio de jogador, se encosta ali, o jogador cai, parece que quebrou a perna. O outro parece que foi a nocaute. Mas o principal é a falta de respeito. Romero, você é um bom jogador, Romero. Seu irmão também, você joga na seleção do Paraguai, vocês são bons jogadores. O jogador não pode meter o dedo na cara do juiz. Não pode. Ele não pode ir andando do lado do juiz com o dedo apontando pro nariz do juiz. E o juiz não pode. Mas não é esse momento aí. E agora ele veio. Olha lá. Quer ver? Dá uma olhada nisso. Mas frisaram, parou, demonstraram ele. Porque quando ele veio de lado... Mas eu garanto a vocês, Luxemburgo, o jogador pode enfiar o dedo na cara do juiz, o juiz tem que expulsar. Já tinha sido expulso. Tem que botar não só jogador, na súmula, forçar na súmula. O ser humano não bota o dedo na cara do outro. Como é que é? O ser humano não bota o dedo na cara do outro. Não é só jogador, não. Então acho que é o seguinte... Você foi melhor que eu. Não se faz isso, ninguém deve fazer isso com ninguém. Então, assim, hoje você vê o seguinte, vai no VAR, vai todo mundo junto. Cerca o juiz, toda hora tem... E outra coisa que nós estamos aqui no Brasil agora, o jogador quer apitar o jogo. O que é apitar o jogo? Ele quer dizer qual é a hora que é falta, a hora que não é a hora que tem que dar o cartão amarelo. E aí vão em cima do juiz, todo lance, estão em cima do juiz, Se o juiz não começar a botar pra fora e botar moral, daqui a pouco eles estão apitando o jogo mesmo. E apita mesmo. Tem jogador que apita jogo, né, Bola? Não, isso não é só de hoje. Há muito tempo já o juiz, tinha gente que peitava os dedos da nossa época, né? Só que a gente tinha árbitros que não era qualquer um para peitar, porque os caras vinham mesmo para cima. Mas juízes de personalidade, o Arnaldo, Ait, vou dar um monte aqui que os caras, Bosquila, os caras... Então a gente tinha respeito pelo árbitro. Hoje falta um pouquinho de respeito e o respeito à hierarquia. O jogador com árbitro é pela autoridade que tem que existir. Respeitar a hierarquia, né? A hierarquia. Eu vi assistir agora alguns jogos nesse final de semana agora, né? E da Copa do Brasil, no meio da semana. Cara, eu vou falar um negócio a você. Me assustei com muitas atitudes que aconteceram dentro dos jogos. Atitudes complicadíssimas que se fosse um tempo atrás seria muito complicado de você poder não tomar um cartão O que mais me assustou é assim, que eu acho que é assim que eu vou falar do jogo do Palmeiras, né? Toda vez com o Abel ou com o assistente... Vanderlei, olha essa coisa do lance. Dedo na cara. Ele para e encosta o peito no árbitro. Olha lá, e bota 4, 5, 6 vezes o dedo no nariz do árbitro. Como disse Falcão, é uma questão de hierarquia. Como disse você, é uma questão de educação. Eu digo uma questão de respeito pela autoridade do juiz. O jogador não pode fazer isso, de hipótese alguma. Mas ele pode até fazer. Agora você dá 4, 5 ele jogos pode a ele. Até fazer? Pode fazer 5 jogos de suspensão. Não diga que pode fazer, não. Não pode, mas faz. Diz assim, se fizer, toma 5. Se fizer, mas... Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Você já ouviu falar no tal do corte? Que hoje se usa o tempo inteiro. Vocês têm ideia de quantos cortes fazem a cada semana no nosso programa. Vamos botar o Ricardo Gomes e dizer assim, Ricardo Gomes diz que o jogador pode meter o dedo na cara do juiz. Ricardo Rocha. Não, mas Galvão, não é isso. Isso cada um faz o que quer dentro de casa. Ricardo Gomes pode. Galvão, eu sei disso. Mas Galvão é o seguinte, a gente fala tanto, o jogador não pode, eles estão fazendo. Não há uma lei dura em termos do que o Vanderlei falou. Meu amigo, colocou o dedo, 6 jogos, 10 jogos, não vai jogar. Quer ver uma coisa? Os jogadores vêm de fora, eu falo, ele vai trazer um pouco da educação do que é lá fora. Esses caras não fazem isso lá fora, Galvão. Não fazem.
Eu não vi nenhum jogador brasileiro que jogou lá fora e com essa atitude em relação à arbitragem. Nós temos um grande treinador Não do faz. Brasil, que não é brasileiro, que é o português. Porque as normas são duras. Que é o Abel, né? O Abel, na Copa do Mundo de Clubes, né? Certo? O comportamento dele foi totalmente diferente daquilo que ele tem aqui no Brasil. Comportamento totalmente diferente. E me assustou mais uma vez, às vezes é o Abel e às vezes o assistente. O assistente do Brasil saiu de novo expulso de campo e falou: aqui no Brasil é assim. E isso me incomoda. Porque são estrangeiros. Me incomoda demais. São estrangeiros, estão aqui no Brasil. Toda vez que ele fala assim, aqui no Brasil é assim, está denegrindo o Brasil. Não, vocês estão no Brasil e estão fazendo sucesso no Brasil, que vocês fizeram na terra de vocês. Então tem que respeitar o Brasil. Eu acho isso, tem que respeitar o Brasil. É um grande profissional, não, mas ele erra muito. Eu não estou falando o seguinte, eu estou falando que ele é mau profissional, muito excelente. Excelente. Agora, a conduta dele, principalmente quando ele fala, mas aqui no Brasil, não, Brasil, o Brasil é pentacampeão do mundo, nós somos excelentes profissionais, nós somos educados, jogador de futebol faz bobagem, mas é assim mesmo. Mas quando ele fala aqui no Brasil é assim, me incomoda bastante.